Olá pessoal, sejam bem-vindos ao comentário semanal da Parashá dessa semana, Ki-Titse. Eu gostaria de pedir para você já deixar o joinha. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, comenta, compartilha e vamos ao que interessa. Após a corrupção do homem no jardim, a inclinação para o mal o dominou, de forma que a luta interior é constante e implacável, como está escrito: com o sofrimento do seu trabalho você obterá o sustento. De acordo com Zohar, a palavra pão em hebraico, lechem, deriva da mesma raiz que denota guerra. Após o pecado, a vida se tornou uma verdadeira guerra em todos os aspectos. O Evangelho confirma isso e nos traz a consciência de uma guerra constante entre carne e espírito. E essa é a mensagem da Parashá Ki-Titse. Se você sair para uma guerra, ou seja, se você acatar uma vida de batalha pelo poder do Espírito de Deus em Yeshua, lutando contra todo o sistema corrompido da presente era, poderá então desfrutar da transcendência para uma nova natureza que trabalha para a construção do reino de Deus. Tópicos da Parashá Ki-Titse: mulheres cativas de guerra, os direitos de um filho primogênito, o filho rebelde, enforcamento e enterro, o cuidado com a propriedade alheia, travestismo, mandar a mãe pássaro embora, a construção de parapeitos, misturas proibidas, difamação de uma mulher casada, violação de intimidade, casamentos proibidos, a santidade do acampamento, abrigando escravos fugitivos, recato, juros, votos cumpridos, os direitos de um empregado, divórcio, recém-casado, coleta de débito, o rapto de um judeu, o cuidado com lesões de tzaraat, garantia para empréstimos, pagamento dos salários no tempo certo, testemunhos de parentes, o convertido, a viúva e o órfão, açoite, casamento de levirato, a punição por causar embaraço, pesos e medidas corretas e lembrança de Amaleque. Qual a relação entre as três misturas proibidas nesta Parashá? Não plantar um vinhedo com uma mistura de sementes, não arar a terra com um boi e um burro juntos, não misturar lã e linho. No primeiro caso, a mistura de sementes gera uma nova entidade, tornando uma coisa só. No segundo caso, não existe uma fusão, uma vez que depois de arar a terra, o boi continua boi e o burro continua burro. E a terceira mistura se assemelha mais com a primeira ou com a segunda? Rashi entendeu que a proibição de misturar lã e linho tem mais a ver com a mistura de sementes, pois no caso de lã e linho existe uma fusão através dos estágios de cardação, fiação e tecedura. Já a opinião de Rabbeinu Tam é oposta, onde misturar lã e linho se assemelha à proibição de arar a terra com boi e com burro, pois cada elemento mantém o seu estágio original. Mas qual o sentido para tudo isso? Independente das semelhanças ou diferenças que existam entre essas três proibições, a verdade é que ambas fazem parte do mesmo contexto. O que vemos aqui, na verdade, são três pilares importantes de nossas vidas: o trabalho, a alimentação e a nossa identidade. E que em todos eles nós devemos entender que misturas são proibidas. Tudo o que fazemos, consumimos e o que somos não deve se fundir com padrões que distorcem os princípios de Deus, sendo uma perfeita fusão ou algo que aparentemente não altera o que somos. Não seja como um cavalo ou uma mula, sem entendimento. 6 coisas são declaradas sobre o cavalo: come muito, excreta pouco, ama a promiscuidade, ama a batalha, tem um espírito altivo e abomina o sono.
Além disso, também há quem diga que o cavalo quer matar seu mestre na batalha. Quando alguém o adorna ou alimenta, ele obstrui a dobra do pescoço e o chuta. Não seja como o cavalo. Faça um parapeito para seu telhado. Um telhado, sendo a parte mais alta de qualquer estrutura, alude ao ego, o qual ilude a pessoa a ter uma impressão elevada de si mesma. Assim, a fim de evitar que a pessoa caia de seu telhado, ao permitir que seus sentimentos inflamados de autoestima degenerem-se em egoísmo, nós somos advertidos a fazer um parapeito em seu telhado, para cuidadosamente controlar e moderar o ego com os parapeitos. A Parashá Ki-Teitzei é rica em conteúdo, reunindo os mais diversos tópicos. Porém, o cerne de tudo é que existe uma grande guerra a ser encarada por aqueles que desejam ter uma vida com Deus. A guerra é contra a identidade de filhos que podemos desfrutar em nosso relacionamento com Deus, o Pai. Quando falamos em guerra, pensamos diretamente no adversário. E os nossos 3 grandes adversários são o pecado, o sistema mundano com as suas ideologias e o diabo. Todos eles lutam para matar a identidade que Deus tem para nós, a de filhos. Travestismo, conversão, viúva e órfão são tópicos da Parashá atual que podem nos ajudar a entender a guerra que estamos inseridos. O travestismo é o tópico que representa a clara deformação da identidade que a presente sociedade está imersa. Dado, claro, o afastamento da lei divina, a verdadeira referência. E dentro dessa realidade de deformação, muitos ensinos prejudiciais têm insurgido no meio religioso. Isso nos leva ao tópico conversão, onde temos visto a busca por uma conversão a religiões, o anseio de se obter uma identidade. E nessa onda podemos estar entrando em uma falsa identidade, aparentemente espiritual, mas que pode ser apenas um caminho de seitas, heresias, religiosidade e idolatria. Mas afinal, qual a conversão válida? Conversão legítima só existe uma, aquela que é operada em nossa natureza corrompida pelo Espírito de Deus, mediante a obra de Yeshua HaMashiach, que deve gerar em nós um retorno aos mandamentos de Deus, em um aspecto profundo, não limitado a regras, práticas ou metodologias que em nada santificam. Isso nos leva ao terceiro tópico, que trata a respeito da viúva e do órfão. Aqui nos deparamos com um grande confronto a tudo o que somos e fazemos. E eu mesmo venho refletindo sobre qual o propósito de muitas coisas em minha vida, inclusive a de vir aqui no YouTube falar a respeito dessas coisas. Será que não é um trabalho com um fim em mim mesmo? Para o meu reconhecimento, para o meu prazer, para a minha realização pessoal? De acordo com o apóstolo Yaakov, Tiago, a religião que Deus aceita é cuidar de viúvas e órfãos. E essa é a obra que evidencia uma verdadeira conversão, amor ao próximo. Vivemos uma realidade paradoxal. Nunca se falou tanto sobre Torá, Evangelho, conversão, fé, como nos dias atuais. No entanto, é a época onde mais se vê decadência moral e apostasia. Afinal, a mensagem que temos ouvido é verdadeira? Se é verdadeira, por que ela não tem produzido um resultado positivo? Isso me faz lembrar de uma história. Quando Acabe assumiu como rei, ele fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E foi neste tempo que o profeta Elias se dirigiu a Acabe para profetizar que não cairia orvalho nem chuva sobre a terra pelos anos seguintes.
Posteriormente a isso, Elias se retirou para o leste do Jordão e escondeu-se perto de um riacho, por ordem do próprio Deus, e ali ele bebia da água do riacho, e os corvos lhe traziam pão e carne. Ora, de acordo com o Evangelho de Mateus, o Elias profetizado por Isaías, que haveria de vir para preparar o caminho do Mashiach, era João Batista, homem que, à semelhança do primeiro Elias, profetizou contra o sistema corrupto da época, vivia retirado no deserto, se alimentando de mel e gafanhotos. Yohanan pregou implacavelmente contra a corrupção política e ideológica e principalmente religiosa. Impôs guerra contra o pecado, contra o sistema mundano e contra o diabo. Neste tempo onde se aproxima o retorno do Mashiach e Yeshua, estes mesmos sistemas têm imperado, mas uma voz profética tem se levantado contra tudo que é anti-Messias. Onde está a voz profética? Nos desertos, solitários, discriminados, pois não fazem alianças corruptas, estão vestidos de forma simples e sendo alimentados por Deus. A estes devemos dar ouvidos. E eu gostaria hoje de convidar você, junto comigo, a refletir em tudo isso. O quanto temos sido ideológicos, o quanto temos perdido a nossa identidade de filhos em Deus, o nosso Pai. Quanto temos sido idólatras e egoístas, e o quanto carecemos da verdadeira conversão vinda do alto. Finalizando agora falando a respeito de leis, uma lei contida na Parashá Kititze que é muito interessante é ajudar o próximo a levantar uma carga pesada. E quando a gente fala de carga, isso pode ser muito abrangente. Então, indo para o Kitsushur Hanarur, vamos falar a respeito da visita aos doentes, porque de certa forma isso é uma ajuda que nós podemos dar para o nosso semelhante. Um momento de dificuldade, onde nós podemos, sim, ajudá-lo a carregar os seus fardos. A obrigação de visitar os doentes e frequência das visitas. Bom, quando alguém está doente, todos têm obrigação de visitá-lo. Esta prática é constatada no Santíssimo. Olha só, bendito seja. Conforme foi ensinado por nossos mestres de abençoada memória, com relação ao versículo. E o Eterno se revelou a ele na planície de Manre. Isto nos ensina que Deus veio visitar Abraão quando ele convalescia. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom, shalom.